Olá, você está na nossa aula de número 1. Como já tem um bom tempo que você está afastado da escola, eu reservei estas duas primeiras aulas para que nós possamos fazer uma recapitulação dos conteúdos vistos no início deste ano, cujo tema era comunicação. Eu dividi essa primeira aula em duas partes para não ficar vídeos longos demais. Então, nesta primeira, nós vamos tratar de linguagem, língua e fala. Preparados? Então, vamos lá. Nós sabemos que as pessoas estão o tempo todo interagindo umas com as outras, não é mesmo? Nós estamos sempre nos comunicando. Nesse processo de comunicação, 3 pessoas se fazem presentes. Vamos lembrar quais são elas? A primeira pessoa nós chamamos de emissor, a segunda de receptor e a terceira é a mensagem. Então, emissor, receptor e mensagem vão formar as chamadas pessoas do discurso. O emissor, ele sempre é a primeira pessoa, porque é ele quem vai emitir a mensagem. Então, ele começa o processo da comunicação. Vale ressaltar, lembrar que o emissor e o receptor estão sempre trocando de papéis entre si, né? Por exemplo, se o emissor ele vai passar uma mensagem para o receptor e vai esperar dele uma resposta, quando o receptor responder, ele estará assumindo o papel de emissor. E o emissor, por sua vez, estará assumindo o papel de receptor. Uma coisinha importante aqui. Quando nós falamos de primeira pessoa, não quer dizer apenas um indivíduo, assim como a segunda pessoa também não precisa ser um indivíduo apenas. É uma representação, ok? Dando continuidade. Nesse processo de comunicação, nós fazemos o uso da linguagem, que pode se manifestar de 3 maneiras diferentes. A linguagem verbal, a não verbal e quando nós misturamos as duas, nós temos a chamada linguagem mista. Quando nós fazemos o uso da linguagem verbal, pressupõe o uso da palavra, seja ela falada ou escrita. Quando nós fazemos o uso da palavra, seja ela em qualquer forma, estamos usando a língua, que nada mais é do que uma organização lógica, né? Ela se constitui de uma organização lógica, tendo uma delimitação geográfica. Vamos entender melhor o que é isso aí? Quando eu falo de uma organização lógica, é muito simples para nós, usuários da nossa língua, identificarmos se uma palavra ela faz ou não parte da nossa língua, devido a determinadas combinações. Por exemplo, uma palavra que tenha SH, eu já sei que ela até pode ser usada na nossa língua, mas ela não é uma palavra exclusivamente da língua portuguesa, certo? E na questão da delimitação geográfica, bom, vamos pensar aqui, nós moramos no Brasil. O Brasil ele é marcado geograficamente. Todas as pessoas que moram neste território brasileiro falam a língua portuguesa. Pessoas que moram no país vizinho já vão falar outra língua e assim em cada país, certo? Então, o que é a língua? Nós vimos que ela é esse conjunto, né, essa organização lógica. Mas como é que ela é composta? A língua ela é composta por um evento que nós chamamos de signo linguístico. Não é só uma questão simbólica. Vamos supor, alguém fala para mim a palavra abóbora. Ah, eu sei escrever a palavra abóbora, ela é muito simples. Eu pego tal letra e juntando formo a palavra abóbora. Formei um signo linguístico? Não. Quando alguém fala a palavra abóbora, ela está usando o que nós chamamos de significante, falando ou escrevendo. O que falta para virar o signo linguístico? O significado, a imagem mental que fazemos daquilo que estamos recebendo. Muitas vezes essa imagem pode ser algo concreto, como é o caso da abóbora, mas pode ser uma ideia, uma noção também. Então, o signo linguístico nada mais é do que você combinar a palavra, seja ela falada ou escrita, com aquilo que ela significa. E esse significado, muitas vezes, também vai provocar reações nesse receptor ou até mesmo no emissor da palavra. Vamos supor aqui,
No caso da abóbora. Uma pessoa que gosta muito da abóbora, quando fala de abóbora, nossa, ela já vai sentir assim, como se ela estivesse feliz até, porque ela lembrou da abóbora. Se estiver perto, então, da hora do almoço e ela estiver com fome, nossa, que sensação boa que vai dar nela. Agora, o contrário, se a pessoa não gosta de abóbora, ao ouvir falar de abóbora, ela já vai ter, assim, uma noção, uma sensação de repulsa daquilo ali. Ou seja, o signo linguístico, quando ele traz, né, essa completude de ideia, ele vai provocar reação no usuário dessa língua. Voltando na questão do território, né, a língua, ela abarca uma quantidade muito grande de pessoas dentro do território. Cada pessoa tem a sua individualidade na sua formação acadêmica, na sua formação cultural e até mesmo no seu nível social também. Isso vai fazer com que os usuários façam, né, com que as pessoas façam o uso distinto da língua. Aí, nesse uso individual, nós chamamos de fala. Então, vamos recapitular as 3 coisinhas? A linguagem é qualquer forma de comunicação entre as pessoas. Quando nós fazemos o uso da palavra, nós estamos fazendo o uso da língua. A língua é um evento coletivo. Agora, quando cada pessoa faz o uso da língua, ela nada mais está fazendo do que o uso da fala. Sobre essa questão do uso da fala. Lembra lá? Cada pessoa tem o seu nível de linguagem, né? Aliás, o seu nível econômico, de conhecimento, de formação e de cultura diferenciado. Isso vai fazer com que ela use a língua também em níveis diferenciados, que nós podemos chamar de nível da fala ou nível da língua, tanto faz. Daí vai resultar em 2 tipos, o nível culto ou formal e o nível coloquial ou informal. Culto e formal é a mesma coisa? É e não é ao mesmo tempo. Como assim? Bom, em algumas circunstâncias, né, a pessoa falou o padrão tudo corretinho da língua, ele seguiu todas as normas gramaticais. Ele falou de maneira formal, ok? No emprego da gramática, ele também falou de forma culta, mas às vezes no uso do vocabulário não foi culto, simplesmente foi formal. Ele utilizou uma linguagem muito simplificada, mas tudo bem que ele seguiu a gramática, ele usou o nível formal. Se ele faz um uso mais elevado, né, da língua, do vocabulário da língua, então ele já faz um nível de uso culto. Por exemplo, lá numa sessão do julgamento no fórum, o juiz e o advogado. Eles vão fazer o uso formal, mas eles também farão o uso culto da língua. Existem algumas palavras de nível mais elevado que são típicas dessa profissão. O nível coloquial ou informal é esse nível comum que nós fazemos do nosso dia a dia. Gente, não necessariamente está a falar errado, não necessariamente, tá? O meu tá aqui, por exemplo, ele é uma marca de oralidade. Eu não tenho um registro formal dele, né? Mas para língua oral, nesse uso informal que nós estamos fazendo dela aqui, ele está correto e perfeitamente aceito. Eu não vou fazer o registro escrito dele, certo? Agora, para uma pessoa que tem um nível de escolaridade, de cultura muito baixo, provavelmente ele vai escrever um tá também. Ele está fazendo o uso formal da língua? Não, ele está fazendo o uso informal da língua, mas justificado pelo seu pouco conhecimento aqui. Vamos voltar um pouquinho na questão do erro. Eu não preciso falar, por exemplo, nós vai. Eu não preciso, no nível coloquial e informal, meu, de conhecimento, que eu tenho uma formação acadêmica e cultural um pouquinho mais elevado, não necessariamente eu preciso falar de maneira incorreta, ok? Na nossa próxima parte, nós vamos falar um pouquinho de intencionalidade discursiva e de variação linguística.